Fala, torcida colorada, tudo bem? Sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Intercast, a nova atração da TV Inter. É um prazer apresentar para vocês o nosso programa semanal pensando em aproximar ainda mais cada colorado e colorada do nosso clube. Hoje a primeira edição será apresentada daqui. Quem está ligado nas redes sociais sabe, esse é o novo estúdio da TV Inter, o estúdio Master, vamos colocar assim, né? Que nós temos aí muito espaço, transmitimos os jogos daqui e também diversas outras atrações. Mas em breve o Intercast irá para um novo espaço. Mas com uma edição especial como essa, a gente não teria como não fazer daqui. E também lembrar que esse estúdio só se tornou realidade graças a você, torcedor e torcedora colorada, através da SAB, a parceria que viabilizou este espaço. E mais legal de tudo, Jota, é que além da questão da SAB, a gente também tem que destacar a Lu, que é a maior rede de assinatura de equipamentos eletrônicos da América Latina, pioneira nesse segmento do Brasil e patrocinadora do Inter. Todas as imagens geradas nos nossos conteúdos, no Intercast de hoje, nas recentes transmissões de partidas disputadas pelo Inter, são captadas com iPhones da Lu. É o que de mais moderno existe dentro do mercado, exatamente a serviço da TV Inter, por isso a gente sempre deixa o pedido pro Colorado e pra Colorada que tá nos acompanhando, @alu.oficial, Alu com 2 L's, @alu.oficial no Instagram. Seguir a nossa patrocinadora, que é a responsável pelas imagens de altíssima qualidade que todo mundo tá curtindo nos nossos conteúdos. Muito bem, o Jota falou, o Pedro falou, mas e o nosso convidado? Vamos dar aqui as boas-vindas. Muito obrigado pela presença, presidente Alessandro Barcelos, tudo bem? Tudo bem, Jota? Tudo bem, Pedro? Nosso torcedor que acompanha, obrigado pelo convite. Parabéns a todos do Internacional que trabalharam nisso. Parabéns ao torcedor que viabilizou a partir desta iniciativa, né, do parceiro da Brahma, né, e também da Lu, ou seja, dois parceiros importantes, né, no aspecto de viabilizar um espaço como esse que servirá, tenho certeza, né, para aprimorar ainda mais a forma de comunicação, de relação com o nosso torcedor. E é um prazer estar aqui falando para vocês, falando para o torcedor e praticamente aí inaugurando esse momento aí novo, né, da TV Inter, daquilo que vocês têm tanto trabalhado nesses últimos anos e que aqui traz para o torcedor uma novidade importante. Bom, presidente, começando já aqui o Intercast, fazendo alguns questionamentos ao senhor. No último mês, o Conselho Deliberativo aprovou um balanço de 2025 que conta com um importante superávit de 9 milhões de reais. Isso com uma redução da dívida nominal do clube, algo que há bastante tempo não acontecia. E com o expressivo resultado de 776 milhões de reais de receitas brutas. O senhor sempre deixa claro, atingir esses números não é um fim, mas é apenas um esforço entre vários que precisam ser empreendidos pelo nosso clube. Por isso eu lhe pergunto, qual o verdadeiro impacto dessas notícias positivas de 2025 para o macro das finanças do Inter e de que forma o senhor percebe a realidade financeira do Internacional hoje? Bom, Jota, a gente precisa contextualizar isso também em relação ao tempo, né? A gente pode contextualizar isso posteriormente em relação ao cenário do futebol brasileiro, mas em relação ao tempo, né? E eu pensava exatamente nisso quando vinha para cá hoje. Em 2024 nós vivemos um ano muito difícil nas nossas vidas. Essa área que a gente está aqui foi totalmente destruída, né? Isso foi renovado e agora passa por esse novo momento, fruto daquela catástrofe que foi as enchentes no nosso estado. E ali o Internacional teve um abalo no seu resultado, né? Um abalo importante, evidentemente que isso não se justifica por si só, mas é um contexto que às vezes a gente esquece. Vai passando o tempo e a gente vai esquecendo que tivemos que reconstruir um CT, que tivemos que reconstruir todo o primeiro piso desse estádio, né? E aquilo foi também objeto de muito esforço de todos aqui, para que a gente pudesse superar aquele momento de forma muito rápida, voltar a jogar no Beira-Rio, recuperar um ano que tinha, né, no resultado esportivo dificuldades no primeiro semestre e que conseguimos no segundo semestre levar o time à Taça Libertadores, ao 5º lugar, com uma retomada importante. Isso teve reflexo, por óbvio, né, financeiro, a contar daquele momento com os investimentos que fizemos, com as dificuldades que encontramos no contexto daí do futebol brasileiro, né? Nós tivemos um ano de 2025 muito, muito desafiador para que a gente pudesse recuperar parte daquilo que foi perdido em 2024. E foi possível, né, reduzir a dívida,
né? Um passo inicial, muito pequeno, mas importante, no sentido de reverter uma tendência de aumento da dívida, num cenário onde a macroeconomia só traz números que corroboram a dificuldade de superar isso em termos financeiros, né? E também um aumento da receita expressivo, fruto do trabalho, né, de uma vice-presidência de marketing concatenada com as demais vice-presidências, que trabalhou muito com a área de comunicação, com a área de finanças, com a área esportiva, para que a gente pudesse ter um faturamento importante acima de 700 milhões. Né? Isso tudo faz parte de um contexto de esforço que precisa ser feito. É pouco ainda. Isso eu tenho que dizer para o torcedor. A gente precisa fazer um esforço maior, a gente precisa buscar novas receitas, a gente precisa reduzir as nossas despesas e custos e, ao mesmo tempo, está buscando receita nova, está buscando solução mais estruturada. E esse ano de 2026 a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né, a iniciar já o ano com um orçamento também desafiador e a necessidade de compor as finanças do clube para que a gente possa, aos poucos, com várias iniciativas necessárias, com medidas mais amargas, com medidas mais duras, poder buscar esta recuperação financeira tão importante no cenário atual do futebol brasileiro. E, presidente, o senhor falou da questão de contexto do futebol brasileiro também, e acho importante a gente fazer um mapeamento do que é a realidade hoje do esporte no nosso país, porque já há alguns anos, desde a chegada das SAFs, a gente fala muito da questão que o mercado do futebol brasileiro ficou inflacionado. Ele esteve inflacionado também às vésperas da Copa do Mundo, e não estou aqui comparando os porquês, mas a gente lembra de uma questão dos salários subindo bastante, jogadores de bastante renome também sendo aqui contratados. Nos últimos meses, para não dizer 2025, quem sabe 2024, a gente viu que clubes de diferentes modelos, seja associativo, seja SAF, têm registrado também números financeiros em questão de déficits importantes, investimentos que outrora eram feitos não puderam ser conduzidos. De novo, sem comparar com o que aconteceu em 2014, porque são realidades distintas, mas de certa forma, será que muitos projetos que chegaram inflacionando o mercado com as SAFs já perceberam que talvez estavam tomando um rumo de endividamento perigoso e estamos próximos, talvez, de um teto dessa bolha inflacionária no futebol do nosso país? Pedro, sem dúvida nenhuma, nós estamos chegando num limite, né? Eu tenho participado muito de fóruns nacionais, junto com presidentes de outros clubes, com a própria CBF, que tem uma iniciativa importante que inicia esse ano, né, o Fair Play financeiro, com processos que gradativamente vão sendo elevados e, consequentemente, com mais responsabilidade para os clubes. E em todos eles a gente escuta, e tem falado também, de que o crescimento, né, das dívidas, dos custos no futebol, ele tomou uma proporção muito diferente do que ela acontecia há 4, 5 anos atrás. E isso vai necessariamente obrigar que todos possam se readequar nesse contexto, sob pena da gente inviabilizar uma indústria tão importante. Saíram os balanços agora durante o mês de abril e em maio, e a gente olha, e talvez dos 20 clubes da Série A, tenhamos poucos clubes ali que tiveram superávit e que não tiveram aumento das suas dívidas. Quase a totalidade dos clubes enfrentaram esse problema. Eu trago alguns dados que foram publicados a semana passada no relatório dos convocados, que é um relatório importante financeiro do futebol brasileiro, que traz comparações e dados, para que a gente contextualize isso, não para justificar alguma ação ou outra, mas para mostrar como que o contexto do futebol brasileiro mudou e como que a gente vai ter que se adequar a isso para poder sair, né, desse processo de uma forma melhor. Os custos da Série A, e eu tomei nota exatamente para não errar, de 2021 para 2025, pegando essa série histórica de 5 anos, 21, 22, 23, 24, 25, ele salta de 5,2 bi para 10,32 bi. Ele dobra o custo do futebol brasileiro em média. Eu estou falando aqui, dobrou. Se nós olharmos o custo do futebol do Internacional, neste mesmo período ele aumentou 60%. Ou seja, nós aumentamos menos do que aumentou o custo do futebol brasileiro. Em torno de 40% a menos. Vamos para a questão do endividamento. O endividamento dos clubes da Série A e B saltou de 8,8 bi em 2021, estou falando de 8 bilhões, para 17,3 bi. Ou seja, o endividamento dos clubes da Série A e B dobraram nesses 5 anos. A dívida do Internacional nominal, e aqui também são valores nominais, porque se a gente corrigir é outro número,
nominal salta de 621 para 940, 50%. Ou seja, a dívida do Internacional cresceu a metade do que cresceram as dívidas dos clubes da Série A e B no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Isso é um esforço insuficiente ainda, é verdade, mas mostra o contexto e a pressão que nós vivemos em termos de investimento, de competitividade, da necessidade de sermos cada vez mais assertivos, porque hoje o custo, e aí eu entro para um último ponto que eu acho importante, é que o custo financeiro desse recurso que você busca para investir ou para pagar dívida, ou para que remunera a dívida, ele salta, e aqui os números são mais expressivos ainda, de 367 milhões em 2021, 367 milhões somado, todos os clubes, eles gastavam com o custo financeiro da dívida 367 milhões. Hoje, esses mesmos clubes gastam 1,6 bilhões em custo da dívida. Nós estamos falando de 4 vezes mais. 4 vezes mais o que representa o custo dessa dívida para os clubes da Série A e B. Então, portanto, há um desafio enorme nesse contexto aqui que nós precisamos enfrentar, né? E esse desafio, ele não é simplesmente com as mesmas medidas que tomávamos até aqui. Medidas de contenção de custo, manutenção de investimento, aumento da receita. Hoje, isso está se tornando ainda nós temos mais necessidades do que além dessas que já foram tomadas. E esse é o trabalho que a gente vem fazendo aqui internamente para que a gente possa, ao decorrer do ano de 2026, trabalhar com soluções e com alternativas que vão além daquelas que a gente vem tomando e que necessariamente vão precisar de um esforço, por óbvio, sempre cuidando, né? E isso o torcedor, até aqui começamos o programa falando dessas questões financeiras e tal, mas o torcedor sabe, isso aqui não é segredo para ninguém, né? O objetivo final nosso é o resultado esportivo. Então tem que estar sempre olhando para isso, mas as coisas se conjugam, uma coisa depende da outra. E você está falando aqui de um clube centenário, né? Que hoje tem um elemento financeiro, um quadro financeiro bastante difícil, assim como os demais clubes do Brasil, mas que precisa enfrentar. E é importante trazer nesse espaço a informação para o torcedor, para que ele contextualize isso, para que ele entenda isso, porque ele também faz parte dessa equação, ao fim e ao cabo. É o torcedor que nos possibilitou, por exemplo, né, através, a gente já falou isso, da Brahma, fazer esse estúdio. É o torcedor que mantém o quadro social do Internacional como uma principal e importante receita financeira. É o torcedor que consome os produtos do Internacional, que vem ao estádio, que apoia o time. Então, conversar com o torcedor desta forma, com um pouco mais de tempo e com uma capacidade um pouco maior de números e dados para que ele entenda, é fundamental, e a gente está aqui para tentar construir exatamente esse raciocínio que possa nos levar, conjuntamente com todos que fazem parte do ecossistema do clube, um clube ainda mais forte. Presidente, o Pedro citou alguns modelos, mas sendo um pouquinho mais específico. A gente tem, por exemplo, um Flamengo e um Palmeiras, são modelos associativos, né? Cada um com as suas peculiaridades, enfim. Aí temos aí as SAFs, Cruzeiro, Botafogo, o Bahia, o Fortaleza, enfim, são vários modelos de SAF, Curitiba também, se a gente vai ficar citando aqui, são vários modelos de SAF que estão sendo incluídos no futebol brasileiro. Nesse cenário cada vez mais plural, presidente, constantemente a gente vê o senhor falar da necessidade de aprofundar um debate sobre o modelo de governança para o futuro do clube. Me pergunto, que o senhor discorresse sobre isso e também qual é a urgência do aprofundamento desse debate. Bom, Jota, dentro desse contexto que a gente vinha trabalhando, é evidente que esse é um capítulo fundamental, né? O Internacional tem o seu modelo de estatuto, que foi ali pelo início de 2020, pouquinho antes já reformulado. Tivemos uma possibilidade de reforma estatutária recentemente que não teve avanço no Conselho por N razões, mas essa pauta não sai da frente na medida em que as coisas evoluem demais no futebol brasileiro. E é necessário que a gente olhe para isso, né? Para a mudança de uma governança onde a gente possa competir também nesse campo da modernização, né? Os instrumentos jurídicos colocados hoje à disposição das associações, eles reforçam muito o sentido de se transformar numa SAF e com isso ser moderno, né? A discussão precisa se transformar numa SAF para ser moderno? Nós não podemos transformar uma associação em um modelo moderno? Esse debate, esse desenho, esse estudo, o Internacional
iniciou ele no final do ano passado, né? Pretendemos estar concluindo e levando ao Conselho ainda no próximo mês, se possível, ainda, né, no mês de junho, o mais tardar início de julho, com sugestões e com trabalho feito a várias mãos, feito pelo Conselho, feito pela gestão, né, com apoio de consultorias externas, para que a gente possa apresentar mudanças, né, necessidade de mudanças relevantes no âmbito da governança, que vão nos dar agilidade, que vão nos dar responsabilidade ainda maiores, por óbvio, não é só agilidade, mas também responsabilidade, para que os gestores, né, possam implementar modelos mais modernos de gestão e, com isso, poder acionar mecanismos, por exemplo, de financiamento, de reestruturação financeira, de uma forma até mais ágil e mais eficaz para o momento que a gente vive. Isso são elementos que se conjugam, não é evidentemente por isso só, né, que as medidas não foram tomadas, é importante dizer isso para o torcedor, também tem medidas dentro da própria governança que vivemos que são possíveis de ser tomadas e serão tomadas, muito provavelmente ao longo desse ano, né, para que a gente possa competir da mesma forma, né? Agora tivemos alterações em leis importantes que regem a Sociedade Anônima do Futebol, a SAFs, né? E essas mudanças, elas trazem maior competitividade no mercado financeiro e os clubes precisam, associativos, acompanhar isso, né? Não é um assunto fácil trato com o torcedor, porque distancia um pouco do torcedor na medida em que são questões mais técnicas de gestão, mas o nosso conselho, né, juntamente conselho deliberativo, conselho fiscal, conselho de gestão, enfim, as pessoas que fazem o clube, elas terão, né, uma condição melhor de aprofundamento disso e, consequentemente, mudanças importantes para agilizar, para nos ajudar a buscar essa maior competitividade. Hoje se fala muito que SAF é a solução, né, a solução para tudo. A gente está vendo SAFs que não deram certo, estamos vendo SAFs que deram certo. Qual SAF? Que modelo de SAF? Né? É necessário, e temos clubes associativos, né, que estão ponteando a tabela, no meu caso do Flamengo, o próprio caso do Palmeiras, que a gente pode falar no modelo mais híbrido com investimento forte, né, e pessoas investindo, grupos investindo, mas são modelos que não são SAF, né? Então existem soluções diferentes para o modelo de clube. Eu acho que o Internacional tem a sua capacidade crítica de construção de vários nomes importantes que fazem parte do Conselho e que são referências em várias áreas que atuam, né, trazendo essa experiência para a gente encontrar o modelo Inter, né? Eu acho que o Inter tem que ter o seu modelo, a sua forma de gestão, mas buscando essa competitividade, buscando essa modernização. Falavas do modelo Inter, mas também um assunto que está muito em alta no noticiário do futebol brasileiro é a questão do modelo do futebol nacional quanto à sua estruturação. A gente já há algum tempo vê as discussões a respeito da formação de liga de clubes, temos hoje 2 grupos bastante reconhecidos nesse cenário, mas desde a mudança na questão da presidência da CBF, agora com o presidente Samir Schaut, percebe-se que a Confederação Brasileira de Futebol está, e isso é noticiado e oficializado por ela, mediando e integrando os debates para a formação de uma liga de clubes no Brasil. A importância de ter a CBF participando desse debate e de que forma eles já foram impactados por essa entrada, porque é algo recente, mas que já tem tido bastante desdobramento. Sem dúvida, Pedro. Esse é um debate que o Internacional está inserido desde o início. Outros clubes também têm liderado esse debate, trabalhado muito para que ele avançasse. A formação de 2 ligas, ou melhor, de 2 blocos comerciais, né? Que eu acho que é uma forma melhor da gente denominar hoje, elas já trouxeram resultados importantes, impactaram significativamente no modelo de venda, positivamente no caso do Internacional. Um aumento acima de 60, 70 milhões na venda dos direitos de televisão para o Campeonato Brasileiro é algo muito impactante, muito importante, e os resultados estão já de forma muito cristalina nos balanços dos clubes que foram publicados, os balanços de 2025. Esse foi um passo importante, mas é um passo intermediário ainda. O passo, desde o início, o Internacional tem defendido, é o passo de uma liga única, né? Hoje o Brasil está atrás de muitos países e tem, o que é mais importante, o potencial de estar à frente de muitos países e talvez entre as 5 ou entre as 3 maiores ligas do mundo.
né? Para isso, precisa haver uma convergência de ideias, de trabalho, para que ela se concretize. E a gente vem enfrentando essa dificuldade e acho que a nova gestão da CBF cumpre um papel importante, né, de fazer o debate, aprofundar questões que são fundamentais para essa liga, né? Já se trabalhou a questão do calendário do futebol brasileiro, alterando questões importantes, tendo em vista a mudança também do calendário do futebol mundial, a questão das Copas, Copa do Mundo masculina, Copa do Mundo feminina, Copa do Mundial de clubes. Então, há uma adequação já nesse sentido do calendário, a redução dos estaduais e a possibilidade da gente, inclusive, ter 2 pré-temporadas praticamente durante o ano, né? Acho que isso terá resultados em médio e longo prazo importantes para um calendário que é sempre apertado. A questão do fair play financeiro, que dá um passo importante, o regulamento, a criação da agência, são elementos que vão reorganizando o futebol brasileiro. A profissionalização da arbitragem, que precisa de muito ainda, é verdade, precisa de muito, a gente está vendo aí os erros contínuos que têm acontecido, mas o esforço está sendo feito, né? E aí essas questões elas não são de curto prazo, elas vão precisar de manutenção para que elas realmente melhorem, mas isso monta um cenário importante para quem caminha para uma liga. Bom, tem outras questões aí na frente, tem questão de horário de jogos, né, de padronizar melhor, de poder ter horários de jogos, inclusive, atraentes para a venda internacional, que é muito pequena, e a gente precisa vender o nosso campeonato para o resto do mundo, e por isso precisa se adequar a alguns horários. Né? A questão do público nos estádios, a importância de não ter horários muito tarde, né? Aqui no Sul a gente enfrenta a questão climática também, no inverno, a dificuldade do torcedor vir ao estádio, então brigar e trabalhar por isso é uma função importante, e a CBF vem atendendo. Já tivemos 2 reuniões importantes sobre liga, tratando desses temas, por exemplo, também o tema de o tempo da bola rolando, né? Há muito tempo de bola parada nos nossos jogos, né? E isso tem a ver com os clubes, tem a ver com o comportamento dos jogadores, mas tem a ver com a arbitragem. Tem a ver com o tipo de arbitragem. Nós temos árbitros aqui com média de tempo jogado muito maior do que outros. Há que se padronizar mais isso. Então são fatos importantes que estão sendo discutidos nessas 2 reuniões. Agora terá uma terceira reunião, provavelmente dia 12, lá em Nova York. A CBF está montando, convidou a todos os clubes e está montando uma reunião importante para discutir esses pontos, junto com a MLS, que também tem uma organização de liga um pouco diferente das principais ligas, como a La Liga, que já visitamos, como a Bundesliga e como a Premier League, porque ela é uma liga mais voltada ao aspecto comercial, né? Um exemplo disso, não tem rebaixamento, né? Os clubes competem lá com franquias que buscam retornos comerciais, mas é uma visão importante também da gente buscar a experiência, então provavelmente com reuniões com a MLS, e isso vai fazer com que mais um passo seja dado, né? Seria a terceira, mais um passo seja dado para que os clubes, na sua totalidade, e aí estou falando, né, de um convite para 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B, que têm participado desses fóruns, né, e que precisam avançar para que a gente possa, de fato, ter uma liga única, porque tem muito recurso ainda a ser buscado. Aí há uma possibilidade da gente aumentar ainda mais os recursos necessários para enfrentar todo aquele ecossistema, ou toda aquela realidade que a gente falou até aqui, né, de dificuldade de todos os clubes. Né? Não são poucos clubes que encontram isso, e essa nova receita, ela pode ajudar isso. Exemplos importantes foram dados, eu vou encerrar por aqui esse tema, na La Liga, quando busca investidores ou quando busca recursos, ela limita o uso desses recursos, né? Parte para investimento, uma pequena parte, outra parte é para pagar dívida e outra parte é para infraestrutura, CTs, campo de treinamento. A necessidade da gente também buscar esse conceito aqui, se tiver uma liga única, vai aumentar o bolo? Vai aumentar o bolo. Mas esse bolo não pode ser para inflacionar o mercado, para sair todos correndo atrás de atletas e esse custo aumentando. Há que se organizar isso para que boa parte desse recurso seja exatamente para enfrentar essa dívida que assola os clubes e para melhorar a infraestrutura do futebol brasileiro. Presidente, a pauta de discussão do futebol, seja do torcedor, da imprensa, enfim, de todas as pessoas que gostam e amam o futebol, normalmente ela é enriquecida. E ultimamente a gente ganhou um novo elemento na discussão, seja ela no bar, seja ela em casa, seja ela nas redes sociais ou até nos programas esportivos. Patrocínio Master, presidente. E o Internacional está até aqui sem um patrocinador Master.
Eu gostaria de saber algumas coisas do senhor, como por exemplo, em que pé estamos em comparação às receitas comerciais de 2025 e se podemos nesse primeiro semestre, mesmo sem o acerto por espaço de maior prestígio na camiseta, evoluir quando comparados no ano passado. E por último, uma bem fácil, o senhor tem alguma atualização com relação ao patrocínio master? Vamos lá. Essa é uma preocupação importante do clube, né? O patrocínio master, ele é uma fonte de receita que tem o seu significado de um tempo para cá ainda maior, né? Eu acho que ali em 2020 e 2024, com o advento da entrada mais forte das bets, né? A gente acabou dando um salto nessa propriedade importante que é o patrocínio master, né? Mas a gente sabe também que isso também oscila e oscilou fortemente para baixo. Vários clubes tiveram a dificuldade de manutenção dos seus contratos e, portanto, a necessidade de se repensar a forma de encarar esse desafio da perda de receita importante, né? O nosso departamento de marketing tem trabalhado nisso, né? Incansavelmente para buscar cobrir isso, mas há também do clube uma parte importante de valorização desse espaço, né? E que nem todas as propostas que foram tratadas neste último período são adequadas ao que a gente entende que seja o valor desta propriedade. O Internacional fez um investimento importante também em 2024 e 2025, que foi um estudo de um inventário das suas propriedades, comparado com os valores praticados no mercado, né? E isso serve como um manual para nós, né? De referência, para que você não banalize espaço, para que você também valorize o seu espaço, afinal de contas, tem uma visibilidade significativa e um valor significativo. E nesses moldes, mesmo flexibilizando, porque o mercado tem oscilado, a gente não conseguiu ainda achar um modelo adequado neste semestre para que a gente estivesse já anunciando isso. Mas a gente tem trabalhado para isso, né? Superando isso, né? E é um dado importante, nós faturamos em 2025, o ano todo, né? Um valor de 245 milhões nesta parte especificamente de propriedades. E em relação a esta receita, nós já superamos o valor de 2025, né? Nós estamos com contratos assinados que montam 261 milhões. Né? Mas isso não nos contenta, né? É sinal de que a gente pode mais, a gente pode aumentar esta receita ainda mais, né? E no quesito valores, né? E no quesito também de organização da equipe de marketing, o foco é buscar receitas que substituam essa lacuna, né? Mas não deixar de trabalhar para que a gente tenha um patrocinador master. Hoje, nós não temos, assim, para falar para o torcedor, uma mensagem já confirmada de um novo patrocinador. Mas o que eu posso dizer para o torcedor é que a gente está trabalhando fortemente para que os valores que a gente tem definidos em orçamento para esta rubrica patrocínio, né, e premiação, ele seja superado aí no segundo semestre. Primeiro semestre ele vai enfrentar nos números, né, principalmente o primeiro quadrimestre, vai enfrentar nos números uma queda de receita neste quesito, mas que a gente espera ao longo do ano, com outras iniciativas que foram tomadas, como eu disse, com contratos firmados com outras propriedades, né, inclusive o uso melhor desse espaço aqui, né, nos dá também a condição de aumentarmos as nossas receitas, aproximando parceiros, patrocinadores, engajando mais o torcedor, vão nos dar uma condição de equilíbrio orçamentário no que diz respeito a receitas da área de marketing. Mas para nós isso é pouco, há que se trabalhar. Eu acredito que o advento Copa do Mundo também, por uma paralisação, né, de quase 50, 60 dias, também coloca no mercado também um elemento novo, né? Porque você não tem uma sequência, e nós estamos falando aqui de exposição de marca, então você não tem uma sequência de exposição e uma mudança de contrato, sem contar que muitas companhias também já tinham programado seu orçamento no ano anterior, ou seja, isso tudo traz dificuldades para você se movimentar, mas a gente trabalha com a perspectiva de avançar nesse tema e logo aí poder anunciar, né, para o torcedor alguma medida importante que volta aqui e reforço. Do ponto de vista orçamentário, a gente buscou outras soluções para superar essa. Mas esta é uma solução importante que pode nos ajudar, inclusive, a termos uma receita mais uma vez superior, como tivemos em 2025. O senhor falou um pouco da questão de engajamento com o torcedor, presidente. Sempre ouvi, e essa é uma frase
que não significa de maneira alguma uma desvalorização do papel do patrocinador master, pelo contrário, mas valorização do quadro social do Inter. Porque sempre eu vi que o grande patrocinador do Inter é o quadro social. No ano passado a gente atingiu um recorde, 150 mil associados e associadas. O Internacional ele é referência não só nacional, mas também mundial no assunto de engajamento, a campanha de 100 mil sócios, o crescimento desde então. Falavas de engajamento do torcedor há pouco como uma das maneiras de potencializar receitas. O quadro social que temos, com o protagonismo da torcida, e num cenário de futebol brasileiro, como o senhor também destacou, de inflação, de investimentos cada vez mais altos, endividamento também. O que significa figurar, continuar figurando e tentar subir cada vez mais na lista dos principais quadros sociais do Brasil? Esse é o principal ativo do Internacional, né? É o seu quadro social. E para isso, há necessidade sempre de se aprimorar esforços, né, de buscar aproximar o torcedor, o sócio, de trazer vantagens, né, e esse tem sido um trabalho constante, inclusive com os parceiros que trouxemos para que revertam em benefícios, né, para os nossos sócios. Nesse momento, iniciativa importante, que eu sei que a equipe de marketing está fazendo, também de buscar, né, para o segundo semestre uma promoção na questão da antecipação de mensalidades, né, a importância que teremos nesse segundo semestre de jogos mais decisivos, a começar pelo enfrentamento e a rivalidade e o clássico que teremos contra o Corinthians, né, um clássico nacional, né, e teremos esse jogo logo depois da volta da Copa, e é importante aí, né, que o nosso torcedor esteja presente, ele faz a diferença, o primeiro jogo é aqui, então tudo isso são momentos que a gente vai enfrentar daqui para frente e que vão mais uma vez mostrar a força do torcedor colorado, do sócio colorado, né? Eu não trouxe um dado na resposta passada, mas quero resgatar aqui que ele é importante, né? O nosso marketing tem utilizado como indicador, né, uma receita do torcedor aí em geral, não é só do sócio, né, do torcedor do Internacional com o clube. E hoje o Internacional ponteia um ranking nacional. Hoje o Internacional tem R$ 44 por cada torcedor. Esse número, considerado o número de torcedores por pesquisas, né, apontadas nacionalmente que os clubes têm, é um número que está liderando hoje um ranking de quanto que cada torcedor identificado com o Internacional gasta em relação à receita que o clube tem na área de marketing. Então esse é um indicador importante que traz a importância desse torcedor, a importância do sócio mais ainda, porque esse é recorrente, né, das mensalidades, enfim, e do viver o Internacional no dia a dia. Então para nós é um motivo evidentemente de orgulho, ao mesmo tempo um motivo sempre de atenção para que a gente possa estar atendendo às expectativas desse sócio, né? E ao mesmo tempo pensando no futuro, em coisas novas, em ampliação do quadro social, em manutenção, né, daquilo que temos, mas ampliação. Isso é fundamental e esse é o trabalho, eu diria, central nesse processo todo do nosso marketing, mas do clube como um todo, relacionamento social, na relação com os consulados, com a manutenção do interior, e a gente precisa também estamos vivendo um momento novo, dessa mudança da legislação, da adaptação à identificação facial, né, do que significa isso no acesso, e a gente também está buscando dados e informações já desse primeiro momento de atuação dessa lei e dessas necessidades, dessas medidas, para que a gente possa ir adequando também, para que a gente possa facilitar ainda mais a vida do sócio e com isso termos aí no quadro social uma força motriz importante do nosso trabalho. Te interromper rapidinho, Jota, antes da tua pergunta, porque o presidente citou a questão da campanha de adiantamento de mensalidades que está em vigor, a Central de Atendimento ao Sócio, por meio de contato de e-mail, já contatou diversos associados e associadas, também publicações nas redes oficiais do clube, enfim, que é a campanha do Antecipe e Ganhe. No site do Inter, internacional.com.br, o associado, associada podem encontrar diversas informações a respeito da campanha, mas sintetizando aqui, basicamente, variando a quantidade de mensalidades de acordo com uma ou outra modalidade, antecipando mensalidades, o sócio ou a sócia vai, além de, claro, representar uma ajuda para o Internacional, também vai ganhar presentes como camisas e produtos oficiais da Adidas das temporadas anteriores e presentes exclusivos do Internacional.
Então, ou no teu e-mail, enquanto sócio e sócio, e-mail cadastrado junto à CAS, ou no site do interinternacional.com.br, todas as informações e o regulamento, quantas mensalidades cada modalidade tem que antecipar, qual é o brinde, o prêmio que se recebe. Todas essas informações estão ali, mas é a campanha exatamente de Antecipe e Ganhe que está em vigor. O Pedro ouviu o barulho aqui no meio da fala dele. Eu ia falar. Eu faço assim, né? Mas E é aqui, bom, né? Aqui é de outro parceiro da Sarandi, tá? E como diria o William Bonner, é água. É água, é água. Não é a da SAB. A Brahma é depois do programa, presidente. A gente vai lhe convidar. Mas o detalhe é o seguinte. E aí, torcida colorada, tá gostando do Intercast? Então já deixa o teu like, te inscreve no canal, na TV Inter, se você ainda não é inscrito, e acompanhe muitas novidades na nossa programação. Isso aqui é só o início. Esse é o primeiro Intercast de muitos. Mas, presidente, continuando aqui com o nosso papo, uma notícia recente é sobre uma troca de terrenos com a Prefeitura. O Internacional estaria sendo compensado por alguns espaços que cedeu nas obras da Copa de 2014. Tem exemplo ali, alguns metros da rua Fernando Lúcio da Costa, nosso eterno Fernandão, e com isso o Inter estaria sendo recompensado aí com uma outra área. Como é que está caminhando essa pauta? A gente sabe que precisa também de aprovação do Conselho Deliberativo, mas de que forma esse novo terreno pode ser aproveitado pelo Inter, esse novo espaço? Bom, Jota, essa é uma questão que vem há algum tempo já, né? Mais precisamente da própria obra da Copa, né? Onde algumas intervenções foram feitas na área que pertencia ao Esporte Clube Internacional, e dali para cá tratativas foram feitas com a Prefeitura por gestões anteriores e depois, posteriormente, pela nossa gestão. E na nossa gestão a gente conseguiu avançar um pouco mais em relação a isso, né? E já foram reuniões, idas e vindas, tanto aqui com a presença do prefeito no clube, como a nossa presença na prefeitura, noticiada aí pela imprensa. E a gente chega num momento agora importante, definitivo, onde há a intenção da prefeitura de fazer isso, há a intenção do Internacional de fazer isso, né, dentro de toda uma construção jurídica, né, necessária e legal para que as coisas aconteçam. E na medida em que isso tiver concluído do ponto de vista documental, né, e organizativo por parte da Prefeitura, nós levaremos essa discussão ao Conselho Deliberativo, mas eu tenho tranquilidade aqui, tenho acompanhado, né, de entender que não teremos dificuldades aí em encaminhar esse assunto, porque, na verdade, é uma reorganização de áreas, né, que o clube abriu mão naquele período, né, e que agora vai ter a sua devida compensação na medida em que há esse interesse mútuo, né? Isso vai envolver, por óbvio, a melhoria do entorno do estádio, como vem vindo, e a Prefeitura tem feito um trabalho importante de recuperação e revitalização da orla, o que faz com que a gente possa acompanhar esse modelo que vai, né, desde da usina do gasômetro, praticamente, até o Pontal, por exemplo, né? Então esse último trecho que a Prefeitura já vem trabalhando para revitalizar vai fazer parte disso, sem que o Internacional tenha perda significativa das suas áreas e, consequentemente, pelo contrário, né, tenha a possibilidade de acessar uma outra área que possibilite o clube de, ao longo dos próximos anos, né, pensar exatamente como que vai fazer. Mas a importância é esta, né, de que a gente chega finalmente muito próximos de resolver uma situação que é de algum tempo já e que sempre teve a boa vontade, né, do governo municipal, da prefeitura e, consequentemente, nossa aqui, né, de estarmos buscando esse encontro, né, de interesses que seja importante para a cidade, para o poder público e que seja importante para o Inter também. Antes de chegar no filé da nossa entrevista, que é, por óbvio, o assunto do departamento de futebol, né, presidente? Ele fazer um último questionamento de administração a respeito do Gigantinho, que eu imagino que trate tanto do Alessandro Barcelos, presidente, quanto do torcedor, porque os colorados e coloradas todos têm lembranças ou de jogos do Internacional ou de espetáculos. Cara, tem mesmo alguns que shows que eu acho assistiram. que teve 1 milhão de pessoas. Todo mundo foi. É impressionante, né? Eu tava lá. Tá, mas peraí. É bem por aí. É bem por aí. A importância da revitalização do espaço, da modernização, a gente sabe que já está em andamento, inclusive já existe agora o impacto para quem passa pela Avenida Padre Cacique de observação do impacto na fachada externa, porque também vai ser um espaço de potencializar receitas para o clube, também vai ter esse lado comercial muito importante, além da questão afetiva de ter o Gigantinho de volta para a sociedade gaúcha, claro, para os colorados e coloradas.
Pedro, é um equipamento da cidade, né? E nós, colorados, temos orgulho disso, né? E recuperar isso, devolver à cidade, uma cidade que vem crescendo em termos de eventos, que vem ocupando o calendário nacional, né? A gente falava um tempo atrás, eu ouvia muito, e ainda, por óbvio, essa tendência não mudou, mas muitos turistas, né, vinham para Porto Alegre, desciam no aeroporto e pegavam um carro, enfim, um outro transporte para ir para Gramado, né, para ir para Canela. Né? Chega já tá o pessoal com a plaquinha transfer, Gramado. Isso. E a gente, se nós, né, porto-alegrenses aqui, gaúchos, conseguirmos, né, fazer com que essas pessoas cada vez mais façam parte do seu roteiro Porto Alegre, seja por shows, seja por espetáculos, seja por encontros, por congressos, por eventos, né, é fundamental. E um espaço em Porto Alegre para 10 mil pessoas, né, não é um espaço fácil, né, a gente sabe que não tem, e, portanto, o Gigantinho entra cumprindo essa tarefa. Isso só foi possível a partir de um trabalho também de várias frentes, de vários vice-presidentes, né, de várias pessoas que se envolveram com isso para buscar um modelo em que o Internacional não precisasse, né, retirar recursos do seu caixa, que são, né, recursos bastante disputados e que tem que ter como objetivo primordial e importante o futebol, né, com parcerias para viabilizar isso, né, e parcerias que deixo claro para o torcedor e para todo mundo, mantém não é uma concessão do ginásio, mantém o ginásio sob o aspecto da tutela, do trabalho, enfim, e da coordenação do Esporte Clube Internacional. Né? São parcerias importantes que vão viabilizar a recuperação desse ginásio, mas que o Internacional continua sendo o dono desse ginásio e com capacidade, daí sim, necessária, fundamental, de profissionalizar esta relação, porque esse é um equipamento que precisa rentabilizar, não é um equipamento que a gente possa reformar e deixar ele lá parado, né, mostrando que ele é bonito. Ele precisa ter movimento, vai ter que ter agenda, vai ter que ter shows, vai ter que ter eventos, e para isso a necessidade de termos uma estrutura, que é o próximo passo e que já está sendo trabalhado, uma estrutura profissional, né, que tenha esta agenda de mercado permanentemente atualizada, para que a gente possa dar volume e fazer com que a operação do ginásio seja uma operação superavitária. Esse é um desafio importante. E aí vai além dos eventos culturais, dos eventos de informação e de conhecimento, mas também esportivos, né? Porque o ginásio vai ter capacidade para a realização de eventos esportivos. Então, nesse sentido, há uma agenda se abrindo, há um importante desafio para ser tomado, que a gente já está, além da própria entrega da obra, que é uma obrigação e um trabalho importante que a gente quer fazer, né, para que seja entregue, mais ainda de como que vai, né, trabalhar a rentabilização desse espaço, que é tão importante e que a gente tem absoluta certeza que é viável, que vai ajudar muito a cidade. Já estamos recebendo procura de vários grupos que tratam desse tema, para serem acionados com a possibilidade de abertura de agenda para o ano que vem, né, de forma mais forte ainda, e eu acho que isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um passo importante também, olhando para aquele cenário necessário, para aquele pote de novas receitas que o clube precisa acionar. Essa também vai ser um local importante que a gente quer trabalhar. Presidente, vamos falar sobre o departamento de futebol, mas ainda tratando sobre patrimônio. A gente vai aos pouquinhos chegando no fazendo filé. Uma transição. Isso, a transição, isso aquela transição organizada, né, presidente? Como a gente gosta de ver no futebol. Bom, eu gostaria que o senhor falasse para a gente aqui sobre essa iniciativa do Paulo César Tinga, o Tinga, ex-jogador do Internacional, multicampeão por aqui, está angariando recursos para viabilizar melhorias na estrutura do CT Parque Gigante. Acho, primeiro, saudar essa iniciativa, né? Principalmente quando ela vem de uma pessoa, de uma figura como o Tinga, que tem uma identidade muito forte com o nosso clube e que, a convite do Fabinho, aceitou esse desafio, né? E aí estamos falando, então, de duas pessoas também identificadas. Uma hoje exerce a função de executivo de futebol, mas que, chegando aqui, também teve essa preocupação manifestada, por óbvio, pela direção, né, da necessidade de melhorias, a gente compreende, estruturais da estrutura, mas a dificuldade de buscar recursos para fazer esse investimento, né? E como eu disse aqui, a gente tem sempre que priorizar, quando tem um valor para ser investido, né, naquilo que é
a necessidade do clube naquele momento. E essas questões elas não podem ficar para trás, essa questão de estrutura, né? A gente tem trabalhado, já teve melhorias importantes no CT, né? Desde por exemplo, da reconstrução do próprio espaço, que é novo, e vocês conhecem lá. Sim. A academia toda nova, equipamentos comprados todos no final de 24, início de 25. Uma fisioterapia totalmente nova, né? Com investimentos aí significativos, né? Mas a gente precisa de mais sempre. E existem espaços ali internos, né, que não configuram uma nova obra física necessária com grandes intervenções, mas que necessitam de recursos para serem feitos. O exemplo que eu trago aqui é a melhoria na parte de performance e saúde, com o espaço que a gente já tem lá e que não foi possível recuperar logo depois da enchente, né, que era usado para outros fins. Então ali a gente tem um projeto que a engenharia do clube desenhou, que já está entregue para as pessoas que estão trabalhando com o Tinga nessa ideia de viabilizar. Existe um outro projeto que aí é posterior e que vai depender muito do volume de recursos, né, que isso avance, que é a possibilidade da gente ter uma estrutura para que os jogadores profissionais, a equipe profissional, possa ficar alojada, né? A parte de hotelaria, que ela é importante não só pelos custos que isso significa num processo de logística, mas pela modernidade que todos os clubes estão passando hoje, de ter seu próprio hotel, seu próprio alojamento, no sentido de recuperação desses atletas, no sentido de retornos, por exemplo, né, de viagens longas, em que você chega aqui e é necessário, né, para o torcedor entender que se tenha treino logo após um jogo, que são treinos regenerativos, tanto para aqueles que jogaram, quanto para aqueles atletas que não entraram em campo e ficaram praticamente um dia sem atividade física. Bom, aí você chega aqui, tem um alojamento no próprio CT, onde você pode chegar de madrugada, com voo fretado, fazer o descanso, acordar de manhã, fazer a refeição controlada aqui e fazer um treino e depois ser liberado, isso dá um ganho importante nessa agenda apertada que o futebol hoje coloca para todos nós. Então, tudo isso, né, tá dentro de projetos que o clube desenvolveu, mas que, por falta de capacidade de recurso, de investimento, não foram levados adiante. O Tinga pega isso e vai, né, leva a pessoas importantes das relações que ele estabeleceu, colorados, né, que tem a capacidade, a expertise, inclusive alguns vão entrar com material, provavelmente, outros vão entrar com projetos, outros vão entrar com recurso, né, e fazer com que essa iniciativa tenha sucesso, né. E o Tinga já está organizando, no dia 13 de junho, uma feijoada para que ele possa trazer as pessoas aqui também e, a partir dali, fazer esse primeiro passo. Acho que é uma iniciativa importante, tem o apoio do clube, né? E a gente espera que isso dê resultado e que a gente consiga melhorar ainda mais a infraestrutura do CT, que né, é importante destacar isso, elogiado por muitas pessoas que vêm aqui, que vêm de outros clubes trabalhar aqui ou que vêm visitar, mas que a gente sabe que precisa avançar e precisa melhorar. Mercado de transferências, presidente. No assunto dos sócios, a gente destacou uma grande rivalidade, um grande clássico na Copa do Brasil, jogos importantes de Brasileirão, como normalmente acontece no retorno. Como o Inter, não digo se movimentará, pois já estamos nos movimentando, mas nesse período de janela, também o senhor destacou a questão de que estamos praticamente vendo uma segunda pré-temporada, né? Tem essa nova particularidade do calendário. Chegadas estão atreladas às saídas, daqui a pouco a austeridade um pouco maior do início de ano pode significar um pouco mais de potencial para investir nesse segundo semestre. O que o torcedor e a torcedora podem esperar? Bom, Pedro, é sempre importante essa etapa do trabalho, porque é onde se abre as possibilidades de você avaliar, né, o elenco, né, no sentido de buscar soluções que possam melhorar a performance. Esse é sempre o objetivo, né? É evidente que tem limites aí financeiros que sempre nos colocam desafios maiores, né?
você tem um orçamento a ser perseguido, que foi aprovado por todos no clube, né, pelo Conselho Deliberativo. Então, a importância de quando você tem a aprovação desses orçamentos é você enxergar o ano, né, como um ano de recuperação financeira de novo, um ano que você tem que enfrentar uma dívida alta, um ano, como eu falei, com custos de endividamento altíssimos. Você tem que sempre tomar escolhas difíceis, decisões difíceis. Nós temos um orçamento também importante de venda, né, necessário que o clube, para cumprir com as suas obrigações, realize, né? Mas a gente não pode perder a competitividade esportiva, né? O ano passado, a gente comentou aqui, né? O ano passado a gente conseguiu uma redução nominal depois de muito tempo da dívida. Talvez nos últimos 10 anos não tínhamos reduzido nominalmente a dívida, né? Reduzimos em torno de 10 milhões o custo do futebol comparado com o ano anterior, mas corremos um risco desnecessário, né? E eu não estou dizendo que isso tem relação somente com a parte financeira, né? Eu continuo achando que o nosso desempenho foi aquém daquilo que a gente tinha condições de desempenhar, né? Mas a gente sabe que essas relações existem entre a questão financeira e o resultado dos seus investimentos. E a gente não pode descuidar disso. Então, há esse desafio colocado para o departamento de futebol, tá? E a gente tem profissionais importantes, né, que foram trazidos para o clube, que foram trabalhados aí no mercado, exatamente para que eles pudessem cumprir com esse desafio. E sempre fomos muito claros em relação a isso, né? Desde que contratamos, por exemplo, o Fabinho, renovamos a questão do Abel, daí sim como diretor técnico, trouxemos o Pesolano, sempre fomos muito claros com eles do tamanho do desafio que nós tínhamos, do grupo que nós tínhamos e do que nós precisávamos fazer, né? Isso está colocado como planejamento macro. Agora, a gente sabe que o futebol é dinâmico e depende muito desse momento de mercado, de como vai se comportar as coisas, de como vai se comportar o mercado, né, de saída, se a gente vai conseguir fazer saídas que não comprometam o nosso desempenho em campo, se as saídas que vão ser feitas nós conseguiremos reposição, altura ou melhor do que as que a gente tem, né? Esse é o desafio colocado para os profissionais. A gente tem trabalhado isso diariamente. Eu sei que é difícil, mas é necessário se colocar isso, porque a gente discute tanto profissionalização do futebol, né, que nesses momentos, né, cabe ao presidente, né, que é o responsável maior, cabe aos vice-presidentes, que são os responsáveis, terem a clareza de que fizeram as melhores opções no departamento e que esses profissionais vão conseguir fazer com que a gente atinja esses objetivos. Sempre para e passo com a responsabilidade da direção. A responsabilidade é nossa, mas a gente acredita muito que é possível, né? E o Fabinho tem falado muito isso, dos desafios, da busca da criatividade, né, do que terá que ser feito para... E já fez isso em outros clubes, né? E não será diferente aqui no Inter, mas tenho certeza, e o torcedor pode ter certeza disso, que não vai faltar... já está acontecendo, né? É empenho, dedicação, trabalho, conhecimento de mercado desses profissionais para que a gente possa fortalecer esse grupo, né? E buscar um segundo semestre mais competitivo. A gente precisa melhorar. A gente acredita que tem um grupo, né, e uma comissão técnica capaz de entregar mais, e eles vão entregar mais, e essa convicção, ela é de dentro para fora, né? Ela é evidente que muitas vezes o torcedor olha, pô, mas a tabela está muito parelha, o clube está numa situação intermediária para baixo, precisa estar num salto. A gente teve várias oportunidades de dar esse salto, né? E as oportunidades escaparam, não foi por falta de qualidade, na minha opinião, foi exatamente porque o campeonato é equilibrado, porque tem adversários que também estão lutando para isso. Agora a gente precisa dar esse salto. Esse segundo semestre tem que começar com muita força, né? Olhando para já o primeiro embate, que é um clássico difícil da Copa do Brasil, né? E também para a tabela que se recoloca no início desse brasileiro, né? Nós temos ali Cruzeiro, depois Flamengo, depois Palmeiras, depois 2 confrontos com o Corinthians e depois, se eu não me engano, eu acho que daí voltamos para casa e jogamos contra o Remo. Ou seja, são confrontos difíceis no início desse calendário que nos colocam com a necessidade de voltar forte, de voltar mais focado ainda para que a gente possa melhorar nossa situação na tabela e avançar na Copa do Brasil. São 2 objetivos fundamentais nessa volta da janela e a gente vai trabalhar muito para que essa janela seja uma janela com saldo, né, positivo para o nosso elenco, para alternativas do treinador. Primeiro desses jogos pós-parada, ainda estamos com datas baixas de tabela, mas o Cruzeiro seria no Beira-Rio, né? Então já
É um grande clássico nacional, 2 grandes camisas, e na nossa casa, Que fecha o primeiro turno. exatamente, fecha o primeiro turno com presença da torcida, já é um baita programa aí pro Colorado que vai estar com saudade de casa. Vem pro Beira. Presidente, falando, o senhor citou o Pesolano, falando do trabalho, a confiança no trabalho da comissão técnica do Pesolano, que se a gente pegar, por exemplo, a análise do Campeonato Brasileiro, ótimas atuações no início, mas a gente teve dificuldade em pontuar. E aí o Pesolano parou, corrigiu a rota, teve que mudar esquema, teve que mudar alguns jogadores, ou seja, teve essa humildade de fazer essas correções aí, principalmente na equipe que ele levava a campo, consolidou uma campanha, o Internacional começou a pontuar, principalmente fazendo boas atuações e trazendo bons resultados dos jogos fora de casa. Queria saber como o senhor viu esses movimentos dele, e se o senhor puder contar também alguns bastidores da convivência com a comissão técnica. Eu só queria complementar um tema que eu acho importante, tá? Sobre a janela. Eu lembro que no final do ano passado, algumas pessoas da imprensa falavam que nós iríamos para o All-In, que era o último ano, e que nós iríamos investir e o clube depois que se resolvesse, né? E nós dissemos desde o início que não iríamos fazer isso. Primeiro porque apresentamos uma peça orçamentária que justificava um outro caminho. Nós não vamos fugir desse trilho, né? Seria mais fácil para nós que estamos nos últimos 6 meses de gestão buscarmos aqui soluções mágicas que não dependesse necessariamente de algum dispêndio de caixa imediato, mas que deixasse para o futuro, né, algo mais difícil. A situação do clube não permite isso, né? Não permite, e nós não seremos responsáveis por isso. Nós vamos fazer, dentro daquilo que é possível, o melhor para que a gente melhore o grupo, sem que a gente perca, né, esta condição importante, como nós falamos aqui, de início de retomada da redução do endividamento e da viabilidade, né? Eu diria muito mais do dia a dia do clube, né? Do fluxo de caixa que nos aperta, da questão imediata, para que a gente possa trazer para o clube um ambiente melhor para o futuro, né? Seria mais fácil fazer o contrário, Jota e Pedro, mas eu acho que tem que ser justo e correto aqui com o torcedor, transparente, né? Não será esta forma, contradizendo, inclusive, expectativas. Então, aí eu posso pensar assim, tá, então quer dizer que agora não vamos investir e o clube vai amargar resultados ruins. Não, não é nem 8 nem 80. Né? Não é o fato de você fazer all-in e nem o fato de você achar que o que tem é tranquilo e vamos até o final do ano. Não, é de você buscar soluções dentro daquilo que é possível e melhorar o seu elenco, buscar soluções, buscar saídas, mas sem tornar isso também algo que transforme o clube hoje num grande balcão de negócios, com grandes contratações que lotem aeroporto, né? E que a gente não consiga depois ter a capacidade de honrar com as dificuldades que a gente já tem hoje. Então, eu queria só deixar isso claro daquele capítulo ali, para falar um pouquinho do Pesolano, né? O Pesolano está nesse contexto aí, um contexto em que ele chega com um desafio enorme de mudar a forma de jogar da equipe, né, de melhorar a entrega de vários jogadores daquele grupo que iniciou o ano, recebendo alguns reforços, por óbvio, para que ele pudesse trabalhar melhor a sua equipe, e tem sido um cara muito, muito, muito comprometido com o clube, né? Eu já falei isso em alguns momentos, vou repetir aqui, é uma pessoa que tem plena consciência da realidade, plena consciência dos potenciais que o clube tem e que ele pode avançar, né? E também um trabalho muito aberto, muito relacionado com o Abel na diretoria técnica, né? E com o Fabinho na diretoria, na questão executiva. Esses 3 têm trabalhado par e passo e junto com a equipe do restante do staff do futebol, da parte de performance, detalhes que muitas vezes você passa despercebido, né? Eles têm trabalhado para cuidar, são detalhes da parte de infraestrutura, da parte de saúde e performance, com a melhoria de indicadores de tempo de permanência em departamento médico, melhoria de soluções internas que precisavam ser melhor trabalhadas, inclusive em relação, né, e aí uma meia-culpa do futebol profissional em relação às categorias de base, né, de ter essa permanência lá, com a presença do Leomir, com a presença do próprio Hélio Carraveta junto na equipe do Abel, com a presença, né, de profissionais da base aqui, tem tido já
já tem surtido, vamos dizer assim, naquilo que era um diagnóstico do time da base, daqueles que estavam aqui, já tinham esse diagnóstico da necessidade da melhoria no processo de transição. Acho que tudo isso já tem demonstrações nesses 6 meses, com o trabalho também do Pesolano de evolução, né? E o Pesolano é um cara bastante simples, assim, um cara do dia a dia fácil, né, de trato, é um cara exigente, é um cara de muito trabalho, um cara que chega cedo e vai embora tarde, vive o Internacional no seu dia a dia, né, enxerga no Internacional, como eu disse, um potencial gigante, né, de aumento, de melhoria e de valorização do trabalho dele, inclusive como profissional, né, e a gente tem uma relação muito, muito direta, assim, que me permite vir aqui fazer esse testemunho e, ao mesmo tempo, acreditar, né, que ele vai, sem dúvida nenhuma, já conhecendo melhor o grupo, trabalhando melhor a forma de jogar, que teve mudanças, né, a gente percebe lá no início do ano, a gente estava tendo bons desempenhos, mas uma dificuldade para ter resultados, e que pese a tabela também fosse uma tabela bastante difícil, né? Ele acaba mudando essa forma e a gente começa a buscar resultados, né? Tínhamos uma dificuldade nos jogos em casa e conseguimos, né, fazer resultados aqui também, recuperar isso, e eu acho que o segundo semestre ele aponta para isso, tá? Para manutenção de uma forma de jogar importante, com as características de jogadores que a gente tem, e aqueles que chegarem já vão chegar adaptados a esse modelo, e a condição de melhorar, principalmente, aí eu faço mais uma vez esse apelo aqui com a presença do torcedor no Beira-Rio, né? E os resultados em casa são jogos importantes que teremos no segundo semestre, os resultados em casa fazem muita diferença, né? E a gente tem enfrentado uma nova realidade, cara. Eu abro aqui também um parênteses importante, né? O Internacional tem na sua história de 100 anos uma busca incessante e continuará sendo por títulos, né? Mas a gente vem enfrentando essa dificuldade de falta de títulos de grande repercussão desde 2011, praticamente, que foi a Recopa, né? Isso mostra o tamanho do desafio também na relação da estima com o torcedor, com o clube, e de entender as dificuldades que o futebol vem impondo. Tivemos vários vice-campeonatos, batemos na trave, mas a gente tem visto hoje um distanciamento. E o que acontece? Boa parte dos clubes ainda estão ou brigando por coisas grandes, como é o nosso caso, a gente quer brigar, e outros já se deram por conta de que a vida está difícil. E ao se dar por conta que a vida está difícil, o torcedor, ele comprou essa ideia de que nós precisamos sair, né? Aqueles clubes precisam sair daquele bolo e ir lá para cima. Nós precisamos comprar essa ideia também. Nós temos que viver do presente agora. O presente é de dificuldade, é de equilíbrio. Nós precisamos que o torcedor nos ajude nisso, né? Eu sei que um apelo aqui do Abel Braga, um apelo aqui do Fabinho, um apelo aqui, né, dos nossos jogadores que hoje fazem parte do elenco, ou aqueles ex-jogadores, ele é muito mais forte do que o apelo do presidente, que por várias razões nos últimos anos, né, tem sido mais desgastado. Tá? Mas eu preciso falar como presidente do Inter que é fundamental que o torcedor entenda esse momento e venha com a gente. É fundamental que o torcedor entenda esse momento e compre a ideia da gente estar junto, porque a gente vai enfrentar os clubes fora daqui, clubes que estão na mesma situação que nós na tabela, e os estádios estão lotados. Os estádios estão lotados contra nós, tá? E fazem a diferença. Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas não vou esquecer de alguns, então não vou dar. Mas é fato de que esse campeonato ele é muito parelho, está muito disputado, e a presença da torcida faz com que a gente dê um salto. E isso é quase que um ciclo virtuoso, porque se você sai desse bolo, vai para cima, a confiança aumenta. Você começa a jogar mais, a torcida começa a vir no estádio e as coisas vão melhorando. E a gente precisa estar junto para sair. E eu faço isso porque sinto, lá no departamento de futebol também, né, o interesse de todos em estar perto do torcedor e fazer com que o torcedor esteja perto do clube. É um momento difícil? É difícil, mas eu acho que é possível a gente conseguir fazer isso. Para fechar então, né, Pedro? Agradecer mais uma vez a presença do presidente aqui neste primeiro, e por que não histórico Intercast, essa primeira edição, né? Nosso filhote aí que vai seguir trazendo muitas atrações para vocês na tela
da TV Inter. Torcendo pro Brasil na Copa. Torcendo pro Brasil na Obviamente, Copa. porque agora a gente tem esse momento de apoio pelo Hexa, trazendo mais os bastidores do Inter, então... Ligados em tudo que acontece. Exatamente. Por isso o pedido também, pro pessoal sempre, como tu fez antes, Jota, deixar o like nos conteúdos e, além disso, se inscrever na TV Inter e ativar a notificação, porque sempre que um novo conteúdo é publicado, no que tu ativa a notificação, tu é avisado disso. E aí fica por dentro de todos os produtos feitos de torcedor para torcedor. É entrevistas, é bastidores, é melhores momentos de partida, é transmissão de jogo ao vivo. Tem muita coisa para acompanhar. E te inscrevendo e ativando a notificação, não perde nada. Tu vai estar naquele papo chato lá, sabe? Daqui a pouco entra a notificação ali, tem alguma coisa nova na TV Inter. Pessoal, tem que ir ali que estão me chamando, tu vai lá, liga a TV, já coloca no teu periférico e tudo para poder ver. Mas, presidente, para fechar, vamos falar de um capítulo importante também que ganhou novos desdobramentos esse ano, 2005. Para muita gente do centro do país, o Internacional está reivindicando o título de 2005 devido àquele escândalo do pênalti do Tinga. Esse fato ele é simbólico. Ele é simbólico e poderia ter decidido o campeonato de uma outra forma. Mas não tem nada a ver com aquilo que o Inter está almejando e com o movimento empreendido pelo clube, né? O Inter encontra um precedente, inclusive, na questão do futebol italiano. Vou até colar aqui, que o nome eu tinha me esquecido, é o Calciopoli. No que o Inter apoiou esse pedido, de que forma a CBF recebeu esta demanda do Internacional? Jota, nós tivemos fatos novos aí no final do ano passado, né? Mais precisamente o documentário A Máfia do Apito, onde o personagem principal, o árbitro Edilson, faz ali várias manifestações e deixa muito claro que nos jogos que envolveram o Corinthians, por exemplo, né, e o próprio Internacional, não tiveram nenhuma intervenção e sequer algum pedido daquelas vergonhas que foram feitas naquele ano, né? Isso veio à tona e nós tivemos manifestações importantes, fomos procurados pelo ex-presidente Fernando Carvalho, no Conselho Deliberativo, a partir do conselheiro Leonardo Aquino, um pedido para que a gestão e o clube acompanhassem esse assunto. Nós, independentemente dessas duas manifestações que foram fundamentais, também já tínhamos aberto uma discussão de como fazer, o que fazer. Juntamos essas questões todas e organizamos aí, a partir de um trabalho muito forte do nosso jurídico, né, na recuperação dos materiais organizados pelo advogado que assessora o clube, o Dr. Daniel Cravo, né, e coordenados pelo nosso vice-jurídico Jorge. Nesse sentido, buscamos juntar informações e montamos um verdadeiro dossiê, né, com não só depoimentos da época, fatos da época, como também buscamos vários exemplos internacionais e nacionais, e um deles tu citaste aqui, para servir de embasamento ao pedido de consideração, né, para que considere o Internacional campeão brasileiro de 2005. Não para que fosse retirado, né, o título do Corinthians, mas que reconhecesse também o Internacional. Isso é um detalhe importante, porque faz parte também de uma série de outros pedidos que foram já atendidos pela CBF no modelo mais ou menos semelhante, né? Isso foi feito, isso foi entregue, inclusive assim, partes importantes disso, né? Na época, se montou uma comissão de arbitragem, para o torcedor entender alguns detalhes aí, para que eles pudessem olhar, porque o Código Brasileiro, eu não sou advogado, mas ouvi isso dos advogados e estou reproduzindo aqui. Se tiver alguma parênteses para ser corrigido, que corrijam aí, entrando no YouTube, fazendo comentários. Isso! Já se inscreve. Mas é dito o seguinte, que para que você anule de fato o resultado de campo, tem que estar comprovadamente, né, existido alguma, eu não sei o termo técnico agora, mas... Interferência. Bom, então foi-se montada uma comissão de arbitragem para olhar os jogos. Isso. E aí, olhando o jogo, o cara ia dizer, aqui teve interferência, vamos... Não olharam os jogos. Chegaram e disseram no meio do caminho, não, anula tudo. Isso. Não. Exatamente. Na Série B não, nem aí na o que nós fizemos? Contratamos o Gaciba, que é um perito, um árbitro FIFA, que já trabalhou, né, perito no sentido, perito
de futebol para esse quesito, né? Funcionou como um perito. E o Gaciba fez a análise dos 2 jogos do Corinthians que foram anulados, que eles tinham perdido. Perdido pro Santos e empatado. Eu não lembro agora Eles tinham perdido pro Santos e pro São Paulo. E depois... Empatou e ganhou. Isso aí. E não teve nenhuma alteração, segundo o Gaciba. Ele olhou minuto a minuto do jogo. Nenhuma alteração que significasse anular esse jogo. Olha aí. Então, por isso só, já demonstra que ali, né, tivemos alguns equívocos que podem ser agora perfeitamente, administrativamente, sanados, recuperados, né, fazendo com que haja esse reconhecimento. A gente sabe que é uma situação que exige uma análise profunda, né, que talvez neste modelo, né, tenha que ter um aprofundamento de questões que não estavam postas naquele momento para decisão e que são novas, e isso pode ajudar a CBF a tomar uma decisão. Mas é um trabalho que exige agora, por parte da própria CBF, uma análise mais profunda. A gente sabe que a gente entregou e tem um momento da Copa, provavelmente, posteriormente à Copa, a CBF se debruce sobre o tema com as suas equipes, né, e possa buscar aí aquilo que a gente espera, que é o reconhecimento do título de 2005. Mas eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos que trabalharam nisso, né, pela dedicação, pelo trabalho, né, e a gente espera agora material muito denso, muito consistente, fazer com que a gente consiga mudar essa história e fazer com que o torcedor colorado recupere um título que talvez não seja exagero dizer que por 2 momentos nós tínhamos que ser campeões, né? Primeiro pela mudança da arbitragem lá e segundo pelo lance, que nós não estamos mais discutindo porque foi tomado, mas o próprio árbitro admite. Pede desculpas. Né? Pede desculpas. O nosso colega Hernani Campelo, que inclusive estava lá no Pacaembu. Foi ele. O Hernani faz uma pergunta bem tranquila para ele, assim, como é que o senhor se sente sendo roubado? Ele, e o que adianta pedir desculpa agora que já garfou? O Hernani era isento. Como é que e se vocês olharem também no episódio de terem anulados as partidas, o ex-presidente do Corinthians declara de Alberto Olive, muito clara. O áudio foi interceptado uma ligação dele. Exatamente. Então, assim, ele fala campeão de fato de direito ao internacional. Tem elementos para a gente reabrir essa discussão e esperamos que ela seja positiva para o internacional. E se me permite, para reabrir essa discussão e ir em busca de algo que o torcedor já sente. Eu sinto que o Internacional é campeão brasileiro de 2005. Era muito jovem na época, mas lembro de comemorar o título. Isso. Lembro de, numa manhã de final de semana de Inter e Fluminense no Beira-Rio, eu fui dormir líder, eu acordo dentro do G4, mas afastado da liderança. Então, é buscar um reconhecimento, claro, mas já o que a gente já tem no nosso sentimento, né, Jota? Eu já me considero campeão, né? Mas tudo bem, só quero essa chancela para soltar o foguete. Presidente, muito obrigado pela presença. Sempre uma honra receber o senhor aqui na TV Inter. Volte sempre. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente tem visto muito dinamismo, muita criatividade. Vocês são colorados da gema e nos ajudam a cada dia de uma forma bastante séria, profissional, né? Mesmo sendo um espaço institucional do clube, vocês procuram sempre sem provocações, sem brincadeiras, trabalhar... Brincadeiras provocativas, brincadeiras sadias. Não, sem dúvida. Né? Claro. Trabalhar com as questões institucionais do clube, eu acho que isso tem sido um diferencial importante nas campanhas individuais que a gente tem feito para chamar público, para trabalhar as questões de relacionamento social, museu. Eu tenho visto muito material interessante. Parabéns a vocês, parabéns a todos que possibilitaram mais uma vez a gente ter esse espaço aqui, que ele seja bem usado, que a gente possa trazer convidados aqui para participar do programa, para falar um pouco do Inter, para contar suas histórias, para o torcedor criar esse hábito de nos assistir aqui na TV Inter. Acho que isso é um canal, um instrumento importante que precisa de iniciativas como essa para se consolidar cada vez mais nesse cenário, né, que a gente tem visto tanta gente, Jota e Pedro, né, falando do Internacional sem propriedade, falando do Internacional com informações que não refletem a verdade, e monetizando e monetizando muito. Então vamos trazer isso para o nosso clube, com informações aqui de dentro, com notícias que são importantes para que o torcedor esteja realmente informado, né? E que a gente possa também monetizar. Não é feio falar isso.
Isso é importante para nós, é importante para o clube. E o torcedor assistindo o nosso canal, olhando a TV Inter, vai nos ajudar de todas as formas a ter melhores informações e, ao mesmo tempo, contribuindo para o clube dar um salto importante num canal de comunicação que é institucional, sim, mas que é fundamental para a estrutura do nosso Colorado. Beleza. Então tá, Pedrinho, vencemos o primeiro Show de bola. Intercast. Entregue. Em breve teremos novos convidados, novas edições do Intercast, sempre aqui na TV Inter. Valeu a todos colorados e coloradas. Deixa teu like, te inscreve na TV Inter e ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui, feito de torcedor para torcedor. Até a próxima!